A gente fala muito sobre como nossos dados são coletados, né? Como são usados, para quem são vendidos. Sim, o foco é sempre no começo do processo. Exato. Mas e o fim da linha? Sabe, existe uma data de validade para os nossos dados pessoais? O que acontece quando uma empresa deveria parar de usar as nossas informações? Essa é a pergunta-chave. Hoje a gente vai fundo numa parte da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que, olha, pouca gente discute. O término do tratamento de dados. A nossa fonte é o texto da própria lei e a missão é entender o ciclo de vida completo da nossa informação. Exato. E essa ideia de ciclo de vida é perfeita. A LGPD foi criada justamente para impedir que os dados fiquem por aí para sempre, sabe? Num limbo digital. E só para a gente alinhar, quando falamos em tratamento, é basicamente qualquer coisa que uma empresa faz com um dado. Coleta, guarda, usa. Certo, qualquer ação. Qualquer ação. A empresa é a controladora e nós, as pessoas, somos os titulares. A lei estabelece regras claras para o começo, para o meio e, o que a gente vai ver hoje, para o fim. Ok. Então vamos começar pelo começo do fim. Se os dados têm esse ciclo de vida, o que determina que a vida deles acabou? A lei é específica nisso? É bem específica. Ela não deixa isso na mão da empresa. Tipo, apague quando achar melhor. Não. Ufa! A lei define, por assim dizer, as certidões de óbito dos dados. A primeira e mais lógica é quando o propósito para que o dado foi coletado acabou. O princípio da finalidade. Exatamente. Seus dados nasceram para um objetivo. Cumpriu o objetivo, fim de jogo. Certo. O exemplo clássico seria eu me cadastrar para uma promoção, a promoção acabou, a empresa entrega o prêmio e pronto, meus dados para aquela promoção não servem mais. Na teoria, deveriam parar de usar na mesma hora. É, na teoria. Porque a sensação que a gente tem é que uma vez que eles pegam o nosso e-mail, ele fica lá para sempre. Pois é. E manter o dado só por via das dúvidas é exatamente o que a LGPD veio proibir. Se a empresa quiser usar seu e-mail para outra coisa, ela precisa de uma nova justificativa. Um novo consentimento, talvez. Entendi. E além do propósito acabar, imagino que exista um prazo, né? Tipo, um contrato de serviço que termina. Isso. Essa é a segunda certidão de óbito. O fim do período de tratamento. Se você assina um serviço por 1 ano, e o contrato fala isso, ao final do prazo, o tratamento para aquele fim específico tem que cessar. Tá, isso é mais direto. Mas e se não tiver um prazo definido? O poder pode voltar para nossa mão. Eu posso simplesmente chegar e dizer, cansei, pode parar de usar minhas coisas. Pode. E esse é um dos maiores superpoderes que a LGPD nos dá. É a terceira forma de término, a comunicação do titular. É você ativamente dizendo, não quero mais. O direito de revogar o consentimento. Exatamente. E a empresa tem que acatar. Mas aí a lei menciona uma coisa, resguardado o interesse público. Isso só como uma letra miúda bem importante. Quer dizer que meu superpoder tem limites. Tem. E é um limite razoável se a gente parar para pensar. Como assim? A revogação do consentimento não é um botão de apagar o universo. Imagina que alguém está sendo investigado por uma fraude. E no meio da investigação decide revogar o consentimento para o banco tratar seus dados. A investigação pararia. Exato. O interesse público, nesse caso, que é a apuração de um crime, se sobrepõe ao desejo individual. A lei busca um equilíbrio, né? Faz todo sentido. É uma rede de segurança. E se a empresa ignorar tudo isso? Ignorar o prazo, o meu pedido? Quem é o juiz desse jogo? Aí entra o quarto cavaleiro do apocalipse dos dados, a determinação da Autoridade Nacional, a ANPD. Ah, a agência reguladora. Isso. Se a ANPD, que fiscaliza tudo, identifica que um tratamento está irregular, ela pode simplesmente mandar parar. É o cartão vermelho do jogo. Ok, então o tratamento acabou por um desses 4 motivos. O que acontece no dia seguinte? A regra é apertar o delete. Exatamente. A regra padrão, o caminho natural, é a eliminação. Ponto final. Mas, Sempre tem um mas. como em toda boa história, existem reviravoltas.
a lei cria exceções bem importantes. E é aqui que a gente entra na ideia de vida após a morte dos dados. Vida após a morte, gostei disso. Então, mesmo depois de morto, um dado pode continuar existindo de alguma forma? Pode. A primeira exceção é a mais comum: cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Ah, claro, a LGPD não anula outras leis. De jeito nenhum. Por exemplo, a lei trabalhista obriga uma empresa a guardar informações de ex-funcionários por anos. A lei fiscal exige a guarda de notas por, no mínimo, 5 anos. Então, se eu cancelar minha conta num site de compras e pedir para apagarem tudo, eles podem me dizer, olha, não posso apagar suas notas fiscais dos últimos 5 anos. Podem e devem. Mas aqui está o pulo do grato. Eles só podem guardar os dados para aquela finalidade específica. Entendi. É como se eles pegassem seus dados fiscais, colocassem num cofre trancado com etiqueta só para a Receita Federal, não tocar, e só abrissem se precisassem. Eles não podem usar esses dados para me mandar marketing, por exemplo. Jamais. O tratamento ativo acabou. O que resta é uma obrigação passiva de armazenamento. Lógico, é uma guarda de segurança, não um uso contínuo. Qual a segunda forma de vida após a morte? É o uso para estudos e pesquisas. A lei permite que os dados sejam mantidos, por exemplo, por um órgão como o IBGE ou uma universidade. Mas tem alguma condição, imagino. Tem uma condição de ouro. Sempre que possível, os dados devem ser anonimizados. E aqui a gente entra num ponto-chave. O que é um dado anonimizado para valer? É só tirar meu nome e CPF? É muito mais que isso. Anonimizar significa quebrar permanentemente o elo entre o dado e você. Não pode ter nenhuma forma de, com meios razoáveis, descobrir que aquele dado era seu. E o fascinante é que, uma vez que um dado é anonimizado de verdade, ele tecnicamente deixa de ser um dado pessoal para a lei. Ah, então ele muda de categoria? Exato. A informação útil sobrevive para beneficiar a sociedade, enquanto a sua privacidade individual fica protegida para sempre. Então a informação continua viva, mas o fantasma da minha identidade foi, digamos, exorcizado. Ok. Mas a lei fala de uma terceira exceção, que me pareceu meio contraintuitiva. Transferência a terceiro. Como assim? O tratamento comigo acabou e a solução é passar meu dado para outra empresa? Sou estranho mesmo, mas o contexto ajuda a entender. O melhor exemplo é a portabilidade. Certo. Digamos que você quer trocar de operadora de celular. Você pede a portabilidade. Para a operadora antiga, o tratamento dos seus dados com a finalidade de te prestar o serviço acabou. Sim, eu não sou mais cliente. Certo? Mas em vez de apagar tudo, ela transfere seu histórico para a nova operadora a seu pedido. O ciclo com a empresa A se encerrou e a transferência dá início a um novo ciclo com a empresa B. Entendi. Nesse contexto de portabilidade faz sentido. E a última exceção me parece a mais escorregadia. O uso exclusivo do controlador, desde que anonimizados os dados. Peraí, a empresa pode manter meus dados para uso exclusivo dela, mesmo depois de eu pedir para pagar? Pode, mas de novo, a chave é a anonimização. Essa é uma válvula de escape para o que a gente chama de inteligência de negócio. Que seria? Pense, numa grande varejista. Um cliente pede para pagar a conta. A empresa paga os dados pessoais, mas pode manter um registro anonimizado daquelas transações. Certo. Ela não sabe mais que foi você que comprou uma TV em Curitiba. Mas ela mantém o registro de que uma TV foi comprada em Curitiba em 2021. Multiplique isso por milhões. E ela consegue analisar tendências de mercado. Perfeito. Vê o que vende mais em cada região sem saber de quem são os dados. Mas tem duas travas. A anonimização tem que ser para valer e o uso é exclusivo e interno. Não pode vender ou compartilhar essa base. Certo. Então, o segredo de quase todas as exceções é a anonimização. É o jeito de conciliar os interesses. Agora, vamos juntar as peças. De um lado, a lei diz que o tratamento acaba. Do outro, ela me dá o direito de pedir a eliminação dos meus dados. Como essa história toda das exceções afeta esse meu direito na prática? Essa é a pergunta de $1 milhão. É onde tudo se conecta. A melhor forma de pensar é com analogia. Pensa nos seus dados como um livro que você emprestou para um amigo. Ok, gosto de analogias. As regras sobre o fim do tratamento é como se vocês tivessem combinado, me devolve quando terminar de ler, que é o fim da finalidade. Ou me devolve em 1 mês, o fim do prazo. Certo.
O seu direito de pedir a eliminação é você poder ligar no meio do prazo e dizer: olha, mudei de ideia, preciso do livro de volta agora. Entendi. Esse é o meu poder. E as exceções? Onde entram na história? As exceções são o seu amigo respondendo: eu adoraria te devolver agora, mas não posso. A polícia apareceu aqui e levou o livro como evidência, e disseram que sou obrigado a deixar com eles por 6 meses. Ah, essa seria a obrigação legal. Exato. Ou ele poderia dizer: eu já anonimizei o livro, rasguei a capa com seu nome, apaguei suas anotações e doei para uma biblioteca de pesquisa. A história está lá, mas nada mais liga o livro a você. Nossa, essa analogia do livro deixou tudo muito claro. A dinâmica entre o meu direito de pedir e as obrigações do outro lado. A lei cria esse equilíbrio, sabe? Sim. Então, recapitulando, a LGPD basicamente diz que dados pessoais não são para sempre. O uso deles tem um fim, seja porque o propósito acabou, o prazo venceu, eu pedi ou a ANPD mandou. A regra é apagar tudo. Exato. A eliminação é o padrão. Mas existem as exceções, a tal vida após a morte. Os dados podem ser mantidos, tipo, em hibernação, para cumprir outra lei, ou podem ter a identidade removida para virar pesquisa, estatística. Perfeito. O ponto central é que a empresa não pode mais acumular dados indefinidamente só porque sim. A retenção precisa ser muito bem justificada. A mentalidade que a lei quer criar é a da minimização, então. Exatamente. Guarde apenas o estritamente necessário pelo tempo estritamente necessário. O padrão não é mais guardar. O padrão é descartar. E isso tudo me deixa com um pensamento final para quem nos ouve. A lei fala lá no finalzinho sobre as regras de transição, sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor da lei. Sim, um ponto muito importante. Isso levanta uma questão prática gigantesca. E os dados coletados antes da LGPD existir? Pensa em todos os sistemas antigos, bancos de dados legados, planilhas esquecidas num servidor. Como as empresas garantem que estão aplicando essas regras de término a informações coletadas há 10, 15 anos? A lei prevê um fim para o tratamento, mas será que os fantasmas dos dados antigos podem realmente ser postos para descansar? Ou eles continuam vivendo nesses cemitérios digitais, sabe? Fora do alcance dessas novas regras?